Questão 5. Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo. Ou seja, eu tenho uma palavra aqui e isso que está à direita é um sinônimo. Sinônimo o que é? Palavras que têm o mesmo significado, ok? Tipo menino e garoto. Tem exatamente o mesmo sentido, são sinônimos. Agora vamos lá. Emergir é a mesma coisa que vir à tona? Sim. Imergir é a mesma coisa que mergulhar? Sim. Então, resposta da questão logo de cara é a letra A. Vamos ver as outras. Emigrar é a mesma coisa que entrar no país? Entrar, no caso. E imigrar é a mesma coisa que sair? É justamente o contrário. Emigrar é você sair de um país e ir para outro. Imigrar é você chegar num país, num local novo. Tá? Delatar é expandir e dilatar é denunciar. Mais uma vez, está ao contrário. Dilatar é expandir e delatar é denunciar. Vou até fazer uma setinha aqui. Esses aqui que estão ligados é que são sinônimos, na verdade. Então, letra D. Deferir é diferenciar e diferir é conceder. Também, mais uma vez, está ao contrário. Tá? Deferir é que é conceder e diferir é diferenciar. Dispensa é a mesma coisa que como? Não, a dispensa é uma desobrigação. A despensa é que é o cômodo. Certo? Então, muito cuidado com o uso dos parônimos. Eles podem realmente fazer uma confusão na nossa cabeça. E se você escreve uma palavra pensando que é outra, você muda completamente o sentido daquilo que você queria dizer. Ok? No caso, se vocês quiserem conhecer outros parônimos, existem vários na língua portuguesa. Vocês podem simplesmente pesquisar isso no Google. Tá? Se eu procurar lá, parônimo, lista de parônimos, vocês vão ver vários. Para evitar confusão na hora de vocês escreverem. Tudo bem? Questão 6. Indique a letra na qual as palavras completam corretamente os espaços das frases abaixo. Então, temos aqui 3 frases, basta a gente colocar a palavra no local de cada uma. Okay? Quem possui deficiência auditiva não consegue discriminar ou discriminar os sons com nitidez. Essa aqui é o contrário do que a gente viu lá na primeira questão. Se eu colocar discriminar, eu vou estar dizendo que quem possui deficiência auditiva não consegue fazer os sons deixarem de ser um crime. Essa frase fica completamente sem sentido. Aqui um bom exemplo do que eu falei ainda agora sobre o uso dos parônimos. Tá? Discriminar e discriminação parônimos. Se você troca um pelo outro, você pode detonar a frase que você está escrevendo. Então o correto aqui é discriminar. Vamos excluir a letra C, a letra D e a letra E. Hoje são muitos os governos que passaram a combater o tráfico, ou seria o tráfego, né, nas outras opções, o tráfico de entorpecentes com rigor. Gente, no caso aqui, nossa única opção que sobrou é tráfico, e está correto, né, tráfico de entorpecentes, a venda ilegal de entorpecentes. Então, essas daqui ainda continuam, tanto A quanto a B. E a última frase, o diretor do presídio infligiu ou infringiu pesado castigo aos prisioneiros revoltosos. Lembrando, infringiu seria que se ele desobedecesse alguma coisa. Infringiu é se ele causou alguma coisa. Nessa frase aqui, o diretor do presídio, ele fez com que os prisioneiros revoltosos tivessem um pesado castigo. Ele causou isso. Então, a palavra correta é infligiu. É a resposta da nossa questão. É a letra A, mais uma vez. Perfeito? Vamos lá. 7ª questão. Mais uma vez, só colocar a palavra no local adequado. No concerto do violoncelista, concerto com S ou concerto com C? Concerto com S é de consertar. Você está com um problema no computador, no carro, você leva no mecânico, na pessoa não autorizado para arrumar. Ele vai consertar com S. Ok? Concerto com C, aí sim. A gente tem concerto com C, pode ser tanto concerto instrumental, uma apresentação de um violoncelista, como é o caso aqui, quanto também pode ser, por exemplo, um acordo entre duas pessoas. Eles entraram em concerto. Tá? Esse é um outro uso um pouco mais raro, mas é uma palavra que existe também. No nosso caso aqui, é um concerto musical, uma apresentação musical, então é concerto com C. Vamos excluir a letra A e a letra C da questão. Só sobra B e a D. No concerto do violoncelista, iminente ou eminente? Gente, iminente é uma coisa que está para acontecer. Existe uma probabilidade que está avisando, olha, vai acontecer. Por exemplo, a explosão do vulcão era iminente, certo? Ou seja, ela podia acontecer a qualquer momento.
Agora, eminente é alguém que é um mestre, alguém que é reconhecido. Então, no concerto do violoncelista, eminente, ou seja, é uma pessoa muito valorizada por aquilo que ela faz. Ele se destaca, é uma pessoa que se destaca naquilo que faz, perfeito? Então, já excluímos aqui a nossa letra B, a resposta da questão é a letra D, vamos terminar ela. No concerto do violoncelista eminente, havia muitas pessoas, pois era uma sessão com 2 S ou sessão com C. Gente, sessão com 2 S significa que, no caso, uma apresentação, tá? É a mesma sessão que a gente usa no cinema. Agora, sessão com C cedilha é um setor, é um espaço. Por exemplo, quando você trabalha num prédio de escritórios, você trabalha em alguma seção, você trabalha em um pedaço daquele escritório, ok? Então, essa seria a sessão com C cedilha. Sessão com 2 S, uma apresentação, uma reunião, alguma coisa do tipo, ok? Vale para apresentação musical, vale para cinema também, perfeito? Então, questão 7, letra D. Questão 8. As expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo, exceto em. A partir daqui, paramos com o assunto de fenômenos semânticos e entramos em classes gramaticais. Olha só, ele quer saber qual dessas expressões aqui é um adjetivo. Existem algumas situações que é bem fácil identificar um adjetivo, mas existem outras em que eles podem ser confundidos com advérbios e a coisa fica um pouco mais complicada, tá? Para quem não lembra, adjetivo é uma palavra que dá uma característica para alguma coisa. Então, por exemplo, se eu digo a parede é pintada, a camisa é preta, a mesa é branca, eu estou sempre colocando o nome de uma coisa, parede, camisa, mesa, e estou juntando com alguma característica dela. Pintada, preto, branco. Os adjetivos geralmente eles vão estar juntos com alguma coisa, um substantivo, e vão dar uma característica para esse substantivo, certo? Então, no caso aqui dessa questão, você vai ter 4 alternativas aqui em que você vai ter adjetivos e em apenas uma delas você vai ter alguma outra coisa que ele não diz pra gente o que é. Então aqui na primeira questão, na letra A, aliás, João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. Gente, sem entusiasmo é uma característica de quem aqui nessa frase? Do João Fanhoso, certo? Se eu estou dando uma característica para esse personagem aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou usando um adjetivo. Então, sem entusiasmo é uma característica dessa pessoa, tá? Um adjetivo. Letra B. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. Aqui a gente vai ter uma situação um pouco diferente. De propósito está se referindo a qual outra palavra aqui? É uma pessoa? É alguém que estava se demorando? Não está especificado. Isso não está claro. De propósito está se referindo ao verbo demorar. No caso, é a maneira como essa pessoa estava fazendo essa ação. A ação de demorar, ela demorava de propósito. Gente, adjetivos, eles sempre estão relacionados a algum substantivo, uma coisa, um ser. Agora, quem se relaciona com o verbo não é adjetivo. Aqui nesse caso nós temos um advérbio. Os advérbios, eles geralmente vão estar andando junto com verbos para poder indicar a maneira como alguma ação é feita. O tempo em que ela foi feita, como ela foi feita, se é uma certeza de que ela foi feita, se é uma probabilidade, dentre várias coisas. Os advérbios, eles têm múltiplos trabalhos, múltiplas funções diferentes. Então, é um outro assunto também bem complexo que vale a pena você parar para dar uma olhada. Bom, vamos para a letra C então. Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. Gente, da terra aqui está se referindo a quem? Aos bichos, né? Se no caso você tem uma expressão que está se referindo a uma coisa, a um ser, isso aqui é um substantivo, isso daqui é um adjetivo, tá? Para ser mais específico, sem entusiasmo, da terra, sem fim e da roça, não são exatamente adjetivos, eles são locuções adjetivas. Locuções adjetivas são adjetivos, de certa forma, formados por duas palavras que não são adjetivos. No caso, você sempre vai ter uma preposição e um substantivo. Eles juntos funcionam como um adjetivo, eles servem para ser uma característica de alguma coisa. Letra D. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. Sem fim é o quê? A caatinga, né? Mais uma vez, é uma coisa, um ser, um substantivo, e eu tenho uma caracterização desse ser, sem fim. E na letra
E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. Da roça é quem? O homem. Homem é um substantivo, é um ser. Da roça, um adjetivo, uma característica. Percebam que fica muito claro pra gente a diferença entre esses adjetivos e o caso aqui da letra B, do de propósito. De propósito não está relacionado a uma coisa, como banho, por exemplo, ou uma pessoa, os bichos, o homem, a caatinga. Está relacionado com uma ação, a ação de demorar. É isso que faz com que de propósito seja um advérbio e não um verbo, tá bom?